dia. Será muitas e muitas e muitas e muitas, Pai, o qual o Senhor usará a tua serva na palavra. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a ceia do Senhor com as palmas de vitória, amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, é verdade. Eu nunca senti isso na minha vida. É a primeira vez que eu sinto isso. Treme, você fica nervosa, você não sabe o que você vai falar. Mas o Espírito Santo, desde o dia que a pastora Eunice me convidou para ministrar a palavra, acho que eu já tinha ido lá no meu celular, escutado o áudio de madrugada, porque eu estava dormindo, e ele me acordou, ele falou assim: levanta, vamos orar. E eu levantei, eu orei de madrugada, e eu só fui escutar o áudio dela de manhã. Aí eu escutei ela: irmã Samara, você pode levar a palavra terça-feira? Eu falei: meu Deus, acho que era isso. Eu levantei de madrugada a orar por isso, porque o Senhor, Ele tinha uma palavra, Ele ministrou no meu coração, e eu espero que eu possa expressar para vocês aquilo que o Espírito Santo expressou no meu coração, que vocês possam entender, guardar essa palavra e que todos nós possamos praticá-la, porque não basta a gente escutar, a gente tem que aprender, cumprir, né? E a gente ensinar. Amém? Em Oséias, capítulo 2, versículo 19 em diante. A palavra do Senhor, ela diz assim: E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loruama. E a Loame direi: Tu és o meu povo. E ele dirá: Tu és o meu Deus. Amém? Podem se assentar. Voltando aqui nessa palavra, ali no versículo 1, onde conta a história de Oséias, onde ele foi um profeta, a qual Deus escolheu ele para que ele viesse trazer uma promessa, e essa dolorosa. Se você pegar para você prestar atenção, a história de Oséias, ela conta que ele foi um profeta a qual Deus chamou ele, escolheu ele para que ele firmasse um casamento com uma mulher adúltera. E ele perguntava para Deus, ele falava assim: Senhor, por que eu vou ter que casar com uma mulher adúltera? Eu, um homem do Senhor, um homem de Deus, temente, fiel a Ti, que cumpre, é obediente, faz as Tuas vontades. E o Senhor fala para ele: eu te escolhi, eu quero que você mostre, porque a palavra de Oséias, ela diz, naquela época, antigamente, o povo de Israel, ele estava passando por um momento a qual eles estavam idolatrando, adulterando a Deus com a idolatria dele. Não olhava mais para Deus e estava olhando para outros deuses. E a palavra do Senhor, ela fala que naquele tempo os israelitas, eles tinham partido o coração de Deus adorando a outros deuses. E a palavra, ela diz que Deus, ele era o marido fiel, e o povo de Israel era a esposa infiel. Então Deus, ele chama Oséias para se colocar naquele lugar. Deus chamou Oséias e ele foi escolhido, e casou com aquela mulher adúltera. E o Senhor queria mostrar para o povo de Israel, usando ele, o seu servo bom e fiel, usando ele para que ele viesse mostrar para o povo o quanto eles estavam ferindo a Deus. E a palavra, ela fala que o povo, ele feria a Deus. E é da mesma maneira, o que a gente entende? Que às vezes uma mulher infiel, um homem infiel, ele fere o coração de Deus, assim como um
fere. E essa dor, quem já passou por isso entende, sabe como que é. E naquele tempo o Senhor, ele estava com o coração partido, porque o povo israelita, eles estavam traindo ao Senhor, estavam adulterando com a idolatria, buscando outros deuses. Deus queria que eles olhassem para ele. Então Deus fez Oséias sentir o que Deus estava sentindo, quando o povo deixou de adorar a Deus para ir adorar outros deuses. E a palavra fala que aqui, no versículo 4, e diz o Senhor: ponhei-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Deus queria mostrar para eles, através da vida de Oséias, um servo que era adorador, que fazia a vontade do Senhor, estava ali. Deus mostrando para eles que eles estavam adorando a outros deuses, e mesmo assim eles não estavam enxergando aquilo que Deus estava fazendo. Muitas vezes é nós, a gente entra aqui para a casa do Senhor, acha que está adorando, acha que está exaltando o nome do Senhor, mas na verdade a gente está sendo igual aquela mulher adúltera. Saiu ou entrou aqui para dentro da casa do Senhor, de qualquer maneira ela senta, de qualquer maneira ela adora, ela não entrega o seu coração. E aí muitas das vezes o Senhor pega e usa os profetas como os Oséias para mostrar com a infinita misericórdia do Senhor, porque o Salmo 103 diz: o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. O amor do Senhor, ele ainda usa pessoas para vir até nós e falar assim: olha, minha filha, você não tem me agradado, a sua adoração não tem chegado ao meu coração. E às vezes a gente escuta e fala: meu Deus, mas eu estou aqui te adorando, eu estou entregando o meu coração. E muitas das vezes a gente não desceu lá embaixo, a gente não buscou lá de baixo, porque a palavra fala: desça, busca aquilo que você tem para você oferecer para Deus. Deus, ele vai receber aquilo que você tem de coração aberto. Então, voltando, a palavra fala assim: Deus mostrava para Oséias, e Oséias sem entender, mas com muita misericórdia e amor de Oséias, o Senhor falava para ele: você vai casar com a Gomer, você vai ter filhos. E cada um desses seus filhos, a palavra do Senhor, ela fala que Loam, ela tem um significado, e Loam, ela também tem um significado. Loam é: tu não és o meu povo, mas a palavra fala aqui, depois Jesus, de tanta misericórdia e amor, ele fala: tu és o meu povo, sim. E é nos dias de hoje mesmo, a gente indo lá fora, pecando, adulterando, Deus, ele ainda tem misericórdia de nós. Ele fala: eu te amo, você ainda é o meu povo, eu ainda quero te salvar, eu ainda quero te resgatar. Então a palavra do Senhor, ela nos ensina. Muitas das vezes a gente entra para dentro da casa do Senhor julgando, olha para outra pessoa, julga a outra pessoa, não sabe o que ela tem passado, não sabe a prova que ela tem enfrentado. Mas o Senhor fala que Ele é misericordioso e só Ele que pode nos dar a graça, porque a palavra de Deus, ela fala, né? Nós somos salvos pela graça. Se não fosse essa esperança, que é a graça divina, amém, é que nós estaríamos. Então muitas das vezes a gente julga, sendo que Deus ele tem provado que mesmo nós adulterando, Ele está disposto a gerar filhos em nós. Mesmo a gente adulterando, Ele está disposto. Jesus Cristo, Ele fez uma aliança com a gente. Muitas das vezes a gente deixa essa aliança de lado, a gente não presta atenção naquilo que o Senhor fez conosco, e nós sermos obedientes a honrar a Deus. Ele estabeleceu isso, e Ele quer entregar para nós essa aliança. Ele quer mostrar para a gente que tudo aquilo que, mesmo Israel adulterando, mesmo Israel tendo lá no passado idolatrado outros deuses, Ele vem com a sua misericórdia, que a palavra ela fala: a misericórdia do Senhor se renova toda manhã, porque Deus é longânimo, proporcionando a graça do recomeço a cada dia. Então muitas das vezes a gente aponta o erro para o nosso irmão, mas a gente não sabe o que ele tem passado. Às vezes ele está ali buscando da maneira dele, mas o Senhor é quem tem que ter misericórdia da vida dele. Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que estender a nossa mão, porque nós somos falhos igual a eles. Igual a eles nós somos falhos. Então estenda a sua mão, fala: meu irmão, o que você está precisando?
você. Eu não tenho muito, mas eu posso orar, eu posso interceder pela sua vida. E isso é muito, irmãos, para alguém que está lá no chão, para alguém que está precisando de um abraço, isso é muito. E muitas das vezes a gente não entende isso, só quer apontar. Ah, porque o irmão está lá no adultério, o irmão está lá, está pecando, está julgando, está fofocando, está falando da vida do outro, está entrando em rodinha e fazendo do outro com que seja o pior pecador. Irmão, e você tem olhado para você e visto o que você tem feito para Deus? Qual é as palavras que você tem expressado para o outro? É amor? Se não for de amor, fica quieto. Se não é de amor, fica quieto. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que estender os nossos braços e falar do amor dele, somente. Porque nós também somos salvos pela graça. Foi o Senhor que nos salvou pela infinita misericórdia dele. Porque eu vejo por mim, se não fosse o Senhor na minha vida, nem aqui eu estaria. Mas ele falou, você vai louvar, você vai pregar. E eu falava, Senhor, eu não sei, eu não tenho capacidade para isso. Mas o Senhor, ele falou para mim hoje, nessa manhã ele falou, você não tem, mas eu tenho. Eu vou te usar, eu vou fazer através da sua boca, através da sua vida. Então, esteja com o seu coração aberto, esteja com a sua vida olhando para mim, diante dos seus olhos, para mim, que eu farei. Eu colocarei na tua boca as palavras que eu quero falar e não o que você quer falar. Porque se for de mim, a gente vem aqui, a gente aponta, a gente fala algo que não é para a gente falar. Mas o Senhor, ele sabe. Então ele usa as palavras corretas para que nós possamos falar do nosso irmão, falar da palavra dele. Então muitas das vezes Oséias lá, naquele momento ele foi sábio, foi lá, anunciou o amor, a misericórdia de Deus para com o povo. E mesmo que eles ainda não se mantivessem fiel, Oséias, com o seu coração cheio, bondoso de Deus, ele foi lá e pregou o amor. E aqui ainda, mesmo a mulher de Oséias, Gomer, saindo, porque ela saiu, ela casou, ela teve filhos, mas aí ela não encontrou lá dentro do casamento dela aquilo que só Deus poderia proporcionar. Então ela saiu, ela foi ainda lá para a rua e foi lá prestando o seu culto em adoração a Baal, não a Deus. Ela manteve. E Oséias, a palavra de Deus, ela fala assim, ó, que Oséias jamais desistiu do seu amor por ela, jamais. E assim é o Senhor, jamais ele vai desistir do amor dele por nós. Mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, o Senhor, ele não vai desistir. E Oséias, ele não desistiu, ele foi, ele procurou ela, ele expressou novamente o seu amor e o cuidado, assim como Deus tem por nós. Ele foi lá e expressou por ela, e ele mostrou para ela que ele a ama, e mesmo ela tendo errado, mesmo ela tendo pecado, ele foi lá, ele estendeu a mão, ele amou ela, e eles restituíram a nova aliança. Porque é assim que Deus faz conosco, e também fez com o povo de Israel. Ele estabeleceu a aliança novamente, e eles se manteram um só, porque a palavra do Senhor, ela fala. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela quer nos mostrar que, mesmo diante tanta prova, tanta luta que a gente passa, tanto erro que às vezes a gente faz sem perceber, porque muitas das vezes a gente erra e a gente não vê o quanto o impactante a palavra que às vezes a gente lança para o nosso irmão, como ele vai receber. No livro de Colossenses fala assim: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Então a gente tem que saber como que a gente fala com o nosso próximo. Muitas das vezes ele é mais sensível que o outro, às vezes o outro ele só escuta, às vezes o outro ele só fala. Se ele só fala, Deus ele vai lançar uma palavra certa na boca dele, a gente vai escutar. Opa, você mesmo pregou para você, só basta você se escutar, se escute, porque foi o Espírito Santo que lançou a palavra através da sua boca. Então escute a palavra, escute a voz do Senhor, escute a voz do Espírito Santo e pratique a palavra a qual o Senhor já mostrou na sua vida, no seu coração. E assim é com a gente. Eu faço uma pergunta para você: a imoralidade
palavra de Deus ela fala que não tem pecadinho, pecadão, não tem, é um só. Então, a partir do momento que você vê que você tem pecado, errado, falado palavras que muitas das vezes desagradou o seu irmão, ressignifica aquela palavra, fala, cara, me perdoa se eu te magoei, se eu lancei uma palavra a qual eu não deveria ter lançado, no momento ali que eu não pensei, eu só lancei, mas me perdoa, porque é o Senhor quem tem que ter misericórdia de nós, não é eu, porque eu sou ser humano, eu sou errante, mas o Senhor é quem tem o amor bondoso, misericordioso e longânimo. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela quer nos ensinar através da vida de Oséias. Deus usou ele para viver aquela vida, uma vida dolorosa. Imagina você casar com uma mulher adúltera, ela está saindo e voltando da tua casa, saindo com homens ou homens saindo com outras mulheres, e ele ter que apenas amar. Assim é Deus com a gente sai lá fora, peca, erra, aí volta, Deus está lá com os braços abertos, só para te amar. Deus está com os braços abertos só para falar para você, meu filho, eu te amo, eu estou aqui te esperando, entendeu? Todas as vezes que a gente erra, o Senhor, Ele está com os braços abertos, Ele não vai apontar a gente, jamais. Ele permite sim a gente passar por provações, mas sempre é para o nosso crescimento, porque a partir do momento que a gente errou lá fora, a gente teve uma atitude errada lá fora, o Senhor coloca no seu coração aquela luta, a gente aprende através das lutas que a gente passa, e a gente entende que vale mais a gente ter o amor do Senhor do que a gente errar e ter o pecado nas nossas costas. Então, a vida de Oséias foi dessa maneira. Deus usou um servo bom, um servo fiel a ele, para mostrar para o povo de Israel que estava pecando contra Deus, que ele era amor e que o amor dele dura para sempre. Essa palavra, ela impactou meu coração, porque muitas das vezes a gente pensa assim que a gente está passando por uma luta, Deus ele não está ali com a gente, Deus ele não está olhando para a gente, mas não, o que Deus quer nos ensinar é o crescimento. O crescimento de entender que muitas das vezes a prova que a gente passa é para a gente passar a fase e ir para frente. Porque o que a gente tem que ministrar para o nosso próximo, através da nossa vida, é o amor. O amor de Deus na nossa vida, ele não pode cessar. Porque hoje em dia o mundo está dessa maneira. Se dentro da nossa igreja um irmão peca, não tem um que se levanta para abraçar, não tem um que se levanta para falar para ele, olha irmão, estou contigo, eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu estou com você, vamos orar, vamos levantar uma campanha, vamos jejuar, vamos fazer aquilo que Deus quer. O que Deus quer? É cumprir a promessa dele na nossa vida, não é exaltar você, é exaltar o nome de Deus. Então, se Deus ele tem mostrado isso pra gente, porque eu tenho visto isso, ame, apenas ame o seu próximo. Não chega nele e aponta o erro dele, mas ame ele. Ame, porque Deus também ama você da mesma maneira que ele ama o seu próximo. Então, quando a gente tem esse entendimento desse amor longânimo, infinito, misericordioso para a nossa vida, a gente não tem tempo de apontar, a gente não tem tempo de falar da vida do outro, a gente não tem tempo de entrar numa rodinha e falar da vida do outro. A gente não tem tempo. O tempo que nós temos é de falar, meu irmão, eu estou indo na sua casa orar por você. Meu irmão, vem na igreja, vamos levantar uma campanha, uma libertação para a sua vida. É isso o tempo que nós temos, nos últimos tempos que nós temos vivido. Eu tenho visto muita divisão, muita mesmo, não só dentro da igreja, mas no casamento, na amizade, em tudo. Deus ele tem mostrado que nós temos que se levantar como uma só nação, a qual que vai honrar e exaltar o nome do Senhor, que vai levar a palavra dele longe, que vai mostrar para aqueles que muitas das vezes não acreditaram que Deus ele é na nossa vida, ele vai falar, não, ele é na vida de todos, porque Deus levantou todos para um propósito, que é mostrar que a volta do Senhor ela é próxima, ela está próxima, e que nós temos que estar unidos em oração, em jejum, e buscar a presença e o Espírito dele, porque
Sem Ele, irmãos, nós não somos nada. E eu sei disso porque se eu estou aqui hoje ministrando a palavra dele, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sou digna, não sei o que eu vou fazer. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas o Senhor fala, você não tem que fazer, é eu que tenho que fazer. Só vai lá, entra na minha presença, escuta o meu Espírito e Ele falará para você. Então eu fiz a vontade do Senhor. Se alguma palavra que eu expressei você não entendeu, que o Espírito Santo Ele expresse no seu coração. E que nós possamos ter um entendimento de que sem o amor do Senhor nas nossas vidas nós não somos nada. Sem a misericórdia dele nós não somos nada. Então se você entende que você é salvo pela graça, que você está aqui pela misericórdia e pela bondade do Senhor, não aponta o seu irmão, não aponta você mesmo. Só ame, entenda que o Senhor Ele fez isso por nós. Então que nós possamos fazer isso pelo nosso próximo. Que nós possamos, através da nossa vida, do nosso testemunho, através do nosso amor ao qual o Senhor depositou na nossa vida, nós possamos mostrar para Ele que nós estamos aqui pela graça dEle. E que Ele veja o Senhor através das nossas vidas. E Ele confia em nós, porque muitas das vezes tem pessoas que não confiam em falar algo para a gente, em pedir uma oração. Tem gente que não confia por ver que às vezes a gente está no meio dos escarnecedores. Às vezes sem entender a gente está ali. Fomos lá para adorar, tem um que está ali que não está com o coração puro e íntegro diante da presença do Senhor. Então Ele nos mostra. Então se Ele tem nos mostrado isso, que nós possamos nos entregar inteiramente ao Senhor e fazer a vontade dEle. E que nós não viemos nos deixar levar às vontades da carne, porque o Senhor Ele fala que nós temos que estar em espírito em todos os momentos. Em todos os momentos a gente tem que estar em espírito para que Ele possa nos usar. Então que você possa levar essa palavra para o seu coração, entender ela, e que o Senhor Ele venha ministrar o que eu não pude. Ele venha através da palavra do Senhor ministrar para você. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.